aos irmãos em Corinto. A igreja em Corinto era formada por pessoas que tinham uma cultura politeísta. O que é essa cultura politeísta? Eram gentios, não eram judeus, era um povo da região da Caia, de Corinto, que em seu costume normal, que sua rotina de culto era idolatria. Alguns tinham como prática na idolatria algumas entidades, práticas imorais sexuais. Então, Paulo vai mandar essa carta a uma igreja recém-convertida e em uma comunidade judaica em Corinto, que vivia, digamos assim, em certo pé de guerra, os irmãos judeus com os novos convertidos gentil, porque o judeu convertido ao cristianismo ainda vivia de forma religiosa. No capítulo de número 8, que foi a última mensagem que nós pregamos desse livro, Paulo vai falar acerca da liberdade que os irmãos tinham, aqueles convertidos ao cristianismo que eram gentios, por conta de comer a carne que era sacrificada. Como assim carne sacrificada? Volto a dizer, era prática do povo gentil, era prática do povo pagão, povo politeísta, sacrificar um animal à sua deidade, ao seu Deus. Era um povo totalmente politeísta, havia vários deuses que eles idolatravam, e eles queimavam animais em prol de oferta, oferecendo como oferta. E parte do sacrifício que era levado aos templos dos deuses pagãos na Caia, em Corinto, era levado parte da carne. Quando o holocausto não queimava por inteiro, era levado para as praças, aonde nas feiras livres eram vendidas essas carnes. Alguns cristãos compravam, não perguntava a origem da carne, não perguntava se veio de sacrifício, a carne ainda em bom estado. Então Paulo fala: olha, vocês não matem por causa da sua liberdade. O versículo de número 8, para sua compreensão, capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Paulo faz uma diferença entre aqueles que têm conhecimento e os que não têm conhecimento de Deus, chamando de fortes e fracos. A mesma descrição que ele usa no capítulo 14 da carta aos Romanos: os irmãos mais fortes e os irmãos mais fracos. Os mais fracos, eles precisam ser cuidados pelos mais fortes, por aqueles que têm o conhecimento. Ou seja, existem coisas que você pratica que não é pecado, mas existem irmãos que não têm o conhecimento e a liberdade de conhecimento que você tem em Cristo, que se porventura pegarem você praticando outras coisas, ele vai se escandalizar. Acreditem, há pessoas que se escandalizam se porventura me encontrar no shopping Boulevard de bermuda. Sim, há pessoas que se escandalizem. Há pessoas que se escandalizam se me encontrar na porta de minha casa lavando o meu carro sem camisa. O pastor Marcos lavando o carro sem camisa. Eu não vou ficar de paletó e gravata no sol terrível, em Feira de Santana, Princesa do Sertão, na Bahia, né, irmão? Lavando o carro de gravata, de camisa, porque não convém. Mas Paulo fala que não devemos usar da liberdade em Cristo como escândalo para outras pessoas. Ou seja, eu preciso cuidar da sua vida dando testemunho. Amém? Existem os mais fracos e existem os mais fortes. Não que eu venha me privar por causa de outrem, muito pelo contrário, é que nós somos um corpo em Cristo e precisamos zelar um do outro, precisamos dar testemunho um pelo outro. Então existem coisas, querido, não vou entrar no mérito, é pano para manga esse assunto aqui,
tá? Que para diante da palavra não é pecado, mas por conta de escandalizar-se, eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso cuidar de você, eu preciso dar testemunho. Você entendeu? Então o apóstolo Paulo, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, ele faz apologética, ele faz defesa da sua chamada. Versículo de número 1 diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele, além de fazer defesa da sua chamada, porque alguns questionavam o apostolado de Paulo, e Paulo fala aqui no versículo de número 1, que viu ao Senhor, naquele episódio do capítulo de número 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele, recebendo carta dos principais da sinagoga, ia para Damasco, ia para uma determinada região, e em Damasco, na estrada, ele tem uma visão, e aquela voz que era do próprio Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele tem um encontro com o próprio Jesus, Jesus em corpo de glória. Jesus em corpo de glória ofusca a visão do apóstolo de Saulo aqui, ainda não era apóstolo, e ele fica por 3 dias cego. Por 3 dias ele fica na casa de um determinado rapaz, e por 3 dias ele passa pelo processo de transformação. Todo crente que está se convertendo, tá? Porque todos nós estamos a cada dia nos convertendo ao Evangelho. Todos nós estamos a cada dia nos convertendo ao Evangelho. Essa é a sensação quanto mais eu me debruço na Bíblia. Eu percebo, evangelista, meu Deus, eu preciso me converter. Meu Deus, eu estou distante do que é cristianismo. E hoje eu ficava meio que consternado comigo mesmo e com o evangelho que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, acerca da genuína graça do cristianismo e do que nós estamos fazendo em prol desse sacrifício vicário, desse sangue derramado na cruz do Calvário. O que nós estamos fazendo a despeito do que foi feito no patíbulo da cruz? Nada. E eu percebo que nós estamos muito confortáveis, irmãos, e isso preocupa. Não te preocupa a falta de perseguição? Não te preocupa tudo ir bem no Evangelho para você? Não te preocupa tudo estar às mil maravilhas no cristianismo, enquanto professando ser cristão? É preocupante, irmão, é preocupante, porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e olhamos nas entrelinhas da palavra de Deus, nós iremos observar em Atos 1:8, que Lucas, escrevendo a Teófilo, diz que nós seríamos mártires. O nosso testemunho serviria para alcançar a vida de outros. E ele estende não só Jerusalém, ele diz Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Todo aquele que fosse alcançado por esta graça, por esse evangelho, deveria ser mártir. E vou lhe dizer uma coisa, vou acrescentar aqui: independente do tempo, naquela época e hoje, não te preocupa saber que alguns cristãos estão morrendo no entorno do mundo em prol de uma causa nobre e nós estamos aqui confortáveis? Preocupa, irmão. Eu passei da fase de pregar para ver pessoas gritando, falando em línguas estranhas, saltando, caindo. Já fui esse pregador. Eu quero pregar para você pensar.
Eu quero pregar para você sair daqui confrontado, não é afronta. A Bíblia não afronta, a Bíblia confronta. E tem muita gente que interpreta uma mensagem diretiva do Espírito Santo como afronta. Esses eu entendo porque ainda não se converteram, ainda estão no processo de transformação. Mas eu quero pregar para você sair daqui, me permite a expressão, injuriado com você mesmo, insatisfeito com a sua fé, insatisfeito consigo mesmo, porque Cristo não te chamou para andar acomodado, como nós aqui no Brasil, no Ocidente, nós estamos. Somos um povo muito acomodados, irmãos. Somos um povo muito acomodados. Vamos na sequência. Paulo está fazendo defesa da sua chamada. Paulo está falando acerca dos direitos apostólicos. O livro de Coríntios, no capítulo 9, está dividido em duas partes. Primeiro, direitos apostólicos, está na epígrafe aí, não sei se a epígrafe do seu está dessa forma, o título, o tema do capítulo 9, e a outra parte ele fala sobre renúncias do apóstolo. É óbvio que o texto no original não tem capítulo, nem versículo, nem muito menos epígrafe. Os textos nos originais, os pergaminhos, os papiros, não existiam capítulo nem versículo, mas para que possamos identificar, existem capítulos e versículos na Bíblia para a gente identificar onde está o texto. Então ele vai falar acerca dos direitos. Por que Paulo fala acerca do direito? É natural você ler um texto como esse, capítulo de número 9, e perceber, ou até afirmar, o que tem a ver isso aqui comigo? Essa naturalmente seria a pergunta que você iria fazer ao ler totalmente o capítulo de número 9. Paulo fala sobre os direitos que um apóstolo tem, um obreiro tem, em estar no reino, está propagando o evangelho, está pregando a palavra, cita Moisés, e quando Moisés é citado no Novo Testamento, está representando a lei, está representando a própria palavra. Ele cita Moisés porque não havia Novo Testamento, só existia os textos do Antigo Testamento. Então Paulo está falando sobre isso justamente porque, segundo alguns historiadores, havia alguns cristãos na igreja em Corinto que sustentavam como patronos alguns filósofos do mundo antigo. Esses filósofos viviam somente para estabelecer um pensamento, uma tese, e alguns cristãos que tinham cultura greco-romana, lá na Acaia, em Corinto, sustentavam alguns desses filósofos. Para você ter ideia, a cidade de Corinto ela foi queimada em 146 depois de Cristo. 100 anos depois ela foi reconstruída por Júlio César, o imperador. Então é a única cidade grega que tem um anfiteatro romano nela. E era comum os filósofos discutindo, falando, estabelecendo teses, falando o seu pensamento, falando acerca do que eles pensavam na época. E isso envadecia muita gente. As pessoas afloravam até esses filósofos, iam até ele para ouvi-los acerca do pensamento, acerca da sua filosofia. No mundo antigo, acerca dos deuses, era uma cultura no mundo antigo. E alguns cristãos eram patronos. Há uma expressão chamada mecenas. Eles bancavam, eles financiavam esses homens de tudo que você imaginar. E Paulo vai falar acerca do seu direito como apóstolo. Na sequência, no versículo de número 6, diz assim: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Olha a sequência de perguntas que Paulo vai falar, que vai exigir respostas negativas. Olha só. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens,
Ou não diz a lei também o mesmo? Paulo está dizendo aqui que todo aquele que está militando naturalmente como homem, aquele que planta, aquele que cuida do gado, aquele que está trabalhando, ele não vai trabalhar sem nenhum resultado, ou que não venha receber algum pagamento pelo seu serviço. Muito pelo contrário, ele tem como direito receber o seu honorário, receber o pagamento. Se o homem planta a sua vinha, ele vai comer das suas uvas, ele vai beber do seu suco. Se ele cuida do seu gado, ele vai tomar do leite, ele vai comer da sua carne. É direito dele. E Paulo está aqui justamente falando para os irmãos em Corinto, para esses patronos: eu não quero, em outras palavras, eu não quero viver sujeito ao que vocês podem me oferecer, porque muito pelo contrário, vocês precisam se sujeitar ao que eu prego, porque vocês são meus filhos na fé. Porque alguns se faziam donos dos seus, aqueles que eram financiados por eles, dos filósofos. E Paulo está dizendo aqui: servo eu só sou de Cristo. Aleluia. Servo eu só sou daquele que me chamou. Não vi eu Cristo, não sou eu apóstolo de Cristo. Paulo está falando isso em outras palavras. Se você for nas entrelinhas do texto, você vai observar claramente, queridos. O versículo de número 10 diz o seguinte, versículo de número 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, esse texto. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Olha a pergunta. Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Paulo usa uma analogia, uma simbologia acerca do gado que trabalha no debulhar do trigo. Ele vai usar uma linguagem que é uma metáfora acerca daquele que está a serviço de alguma coisa e que é merecedor de uma recompensa. No mundo antigo, o gado, quando estava trabalhando no debulhar do trigo, no pisar do trigo para tirar o trigo da casca, colocava-se uma canga sobre o gado, e essa canga é mais conhecida como jugo. Esse jugo era para que o próprio animal tracionasse a máquina de moer o trigo. E o texto em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4 diz: não atarás, não fecharás a boca do gado enquanto ele trabalha. Enquanto o gado estava rodando em círculo no moinho do trigo, o dono do trigo, o dono do gado, ele alimentava o gado, porque não era justo o animal estar trabalhando pesado e não ser alimentado enquanto trabalhava. Aí Paulo traz essa analogia para aqueles que estão no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Não é justo que alguém que milite na obra de Deus não seja recompensado por aquilo que ele faz para o reino. Você está entendendo, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. A sequência, o versículo de número 11 diz assim: se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se nós investimos das nossas vidas como servos para servirdes no reino de Deus em prol da vossa edificação, será demais vocês nos servirem carnalmente, ou seja, um prato de comida, um teto para nós descansarmos, uma água limpa para nós tomarmos banho, uma roupa. Em Atos capítulo de número 18, o texto vai dizer que Paulo, ele passa cerca de 1 ano e 6 meses em Corinto. 1 ano e 6 meses em Corinto. Alguns em Corinto estavam questionando: nós patrocinamos os filósofos, nós patrocinamos aqueles que estão
trazendo, porque Paulo era como que se fosse alguém herege, trazendo uma novidade, trazendo preceitos para que as pessoas se convertessem a uma nova seita, e eles queriam, alguns em Corinto queriam que Paulo se submetesse a esse regimento deles, mas Paulo está dizendo aqui, que aquele que milita no reino de Deus, na obra de Deus, o Senhor é quem cuida dele, o Senhor é que provê ele tem direito também, ele tem direito, ele tem parte também na obra do Senhor. Olha a sequência no versículo de número 12: se os outros participam deste poder sobre vós, por que não é mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Vamos na sequência. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Olha o 14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isso aqui é extraordinário. Paulo vai citar Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, e depois você pode até anotar aí, Números capítulo de número 18, o direito que o sacerdote tinha e o levita acerca do serviço na obra. Mas o apóstolo Paulo, ele está, a despeito do que tudo ele tem direito, ele está abrindo mão do seu direito, para que o seu direito não fosse motivo de impedimento, para que outras pessoas não recebessem a palavra de Deus, para que não o questionassem, para que eles não fossem alcançados, se porventura. Por isso que no capítulo de número 8, claro que a questão em cima do capítulo 8 é sobre a carne sacrificada, mas a gente pode citar de forma genérica aqui. Olha o que ele diz, capítulo 8, versículo 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque mesmo sabendo que nós temos o direito, mesmo sabendo que Paulo tinha o direito, melhor dizendo, ainda haviam aqueles que questionavam o direito que o apóstolo Paulo tinha. Trazendo para os nossos dias, o que tem a ver isso, pastor? Tem muita gente se aproveitando do direito que tem na obra de Deus. Ainda vou citar um exemplo bíblico para você. 1 Samuel, os filhos do sumo sacerdote ali tinham direito, Ofni e Finéias tinham direito do sacrifício, tinham direito, era direito sacerdotal participar do banquete de ofertas que eram levadas ao templo para o Senhor, e o que sobejasse, ou melhor, parte da oferta era dada para o sacerdote. Números capítulo 18, lê em casa, faça isso, e eles aproveitavam-se, antes que a carne chegasse no caldeirão, eles chamavam o servo dele para que pegasse toda a carne do sacrifício e pegasse para eles antes, e ainda se prostituíam à porta do templo em Siló. Sacerdotes aproveitando-se do direito que tem e escandalizando toda uma nação, trazendo para os nossos dias o que tem de pastor aproveitando-se do direito que tem de servir no reino de Deus e ser servido no reino de Deus e comendo da gordura da ovelha. Irmão, a gente precisa ler a Bíblia, mergulhar nela, mastigar, remoer, ruminar,
mastigar de novo, ler, perguntar o texto, por que Paulo está falando disso, o que ele está querendo falar sobre isso, por qual motivação ele defende o seu direito, e por que ele abre mão do direito que tem, por que ele estava abrindo mão do direito que tem, por que será? Paulo tem direitos que estão reservados nos papiros, nos pergaminhos do Antigo Testamento, de textos veterotestamentários. Números capítulo 18, Paulo cita Moisés, Deuteronômio 25, versículo 4, ele tem respaldo para dizer: eu tenho direito de ser servido pelo reino, pela obra, mas eu abro mão para que isso não seja impedimento que os coríntios venham aceitar ao Senhor, para que a palavra não chegue a eles. Isso é extraordinário. Aí eu me perguntei, irmão Fabrício, até que ponto nós iremos abrir mão dos nossos direitos em prol da pregação da palavra de Deus? Até quando? Até que ponto nós poderíamos abrir mão de direitos para que outras vidas sejam alcançadas? Eu não sei se você entendeu. O evangelho se resume nisso: um morreu para a salvação de todos, mas hoje se resume o sofrimento de todos em prol da vida de alguém. O sofrimento de todos, quem? Da igreja. Paulo está abrindo mão dos seus direitos, sofrendo por isso, para que ninguém se perdesse por causa dos seus direitos e o questionasse. Quantas pessoas estão perdendo o caminho da salvação por causa de pastores que exigem do direito que têm, e ao usufruir dos seus direitos, estão vivendo uma vida escandalosa. Irmão, eu falei isso aqui outro dia. É preciso ter peito para falar o que eu vou falar aqui, e eu vou falar. Pastor não é para ficar rico, pastor não é para ficar milionário, salário de pastor não é para ser salário estratosférico, pastor não é estrela, pastor não é astro. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A quem muito é dado, muito lhe será exigido. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: pastor não é para viver uma vida miserável. Pastor não é para viver uma vida moribunda, uma vida desgraçada, como muitos pregam por aí. Pastor precisa viver confortável, precisa andar confortável, precisa viver bem vestido, precisa, para que ele possa fazer o que está escrito em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 14: eu de muito boa vontade me deixarei gastar, por amor de vós, ainda que cada vez mais não seja amado por alguns de vocês, mas eu me deixarei gastar. A vida do pastor é para se doar em prol da igreja. Por isso o pastor não pode viver uma vida miserável, mas também ele não é astro, ele não é estrela, muito menos anjo. Ele é homem. Só que nós temos uma mentalidade de exaltação a homens, temos uma mentalidade de endeusar alguém, de idolatrar alguém, e cristianismo não é isso. Eu só estou na introdução. Isso não é cristianismo. Os versículos à frente diz o versículo 13: não sabeis vós os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ok, maravilha. Paulo está dando todo o respaldo aqui. Irmão, eu fui pregador itinerante por um tempo. Graças a Deus as escamas caíram dos meus olhos. Graças a Deus o meu coração foi despertado. Eu não censuro, não estou aqui falando de alguém, não estou aqui condenando ninguém, cantor, pregador, itinerante, né? Pregador itinerante.
não pastor itinerante. Ou ele é pastor de ovelhas, ou ele é um evangelista, ou ele é um pregador itinerante. Porque essa expressão usada, pastor itinerante, não existe. Ou ele é pastor de ovelhas, ou ele é pastor e tem um rebanho, ou ele é pregador itinerante. Amém, irmão? É culto de ensino. Para você não estar falando aí errado e crente abafando de que está falando certo e tem gente te censurando. É pregador itinerante. E eu viajei a alguns estados no Brasil. Viajei com alguns pastores, viajei com alguns pregadores, vi alguns cantores de perto, que muita gente iria fazer questão de tirar uma selfie com ele, mas eu não idolatro homem nenhum. E vi coisas, e ouvi coisas, irmãos, de dar nojo, coisas nojentas, que não são dignas de serem ditas em cima de um púlpito, porque nós consideramos o púlpito na casa de oração um lugar santo. Sim, irmão, consideramos o púlpito na casa de oração um lugar santo. E muitos perderam o temor de pregar a palavra de Deus, porque eles alcançaram uma performance e deixaram a unção de lado, e por causa de performance estão viajando. Tem pessoas, irmão, tem pregador aí que viaja o Brasil inteiro só com uma mensagem. Prega de manhã, prega de tarde, prega de noite, só com uma mensagem. E a vida toda desgramada, todo atrapalhado. Todo atrapalhado. Eu percebi que o meu coração estava se inclinando para as ofertas. O meu coração. Ah, pastor, o meu coração estava se inclinando. Recebi ofertas muito boas para pregar. Recebi ofertas de que pessoas formadas em graduação, no mês inteiro não teria essa oferta. Mas você percebe que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, e percebe que a sua motivação não está mais no prazer de propagar o evangelho, está naquilo que vai receber, aonde você pode chegar. E cuidado que quanto mais cresce, o vento é mais forte lá em cima, e a queda é alta. Só que não foi para isso que Cristo nos chamou, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Não foi para isso. Paulo abre mão dos seus direitos, irmão, em prol da vida de alguém. Olha a sequência, o versículo de número 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Que glória? De anunciar a palavra. Olha o que ele diz no versículo 16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Pastor, então o senhor está falando que oferta é errado? Não, oferta não é errado. A oferta não é errado. Errado é o que muitos estão fazendo, estipulando valor por aquilo que ele recebeu de graça. A oferta é uma honra, é uma semente na vida daquele que está trabalhando em prol do reino. E uma certa feita eu cheguei para alguém e fui dar uma oferta para essa pessoa, e essa pessoa rejeitou a oferta. Algumas vezes já aconteceu isso comigo aqui.
Aqui nós ofertamos, quem canta, nós ofertamos na vida de quem prega, de quem vem de fora. Nós ofertamos. De livre, espontânea vontade bíblica. Não ofertamos na vida de quem estipula. Até porque aqui a gente não comercializa a palavra. A palavra aqui não está, aqui não é para comércio, aqui não é comércio, aqui é casa de oração. Eu lembro que eu fui ligar para uma pessoa de Pernambuco para cantar aqui, e ele cobrou R$ 1.500 para cantar por noite. Eu falei, pode ficar por aí mesmo. Pode ficar por aí mesmo. Sem falar da despesa de avião, de hotel, de alimentação. O cara ia cantar 3 músicas e ia receber R$ 1.500 para cantar numa noite. Que honorário é esse? Não é pelo valor, mas é porque ele estipulou, ele determinou, é X, por menos não vou. E não é assim, irmão. Não é assim. De graça recebemos, de graça não. Paulo falou, eu não quero ser pesado para os irmãos. Você sabe o que é isso? Projeta para mim capítulo de número 18, versículo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Sabe por que Paulo falou que não queria ser pesado para a igreja em Corinto? Sabe por que Paulo rejeitou o serviço, ou melhor, o honorário, os direitos? Olha o que está escrito em Atos 18, versículo de número 3. Atos 18, 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo trabalhava, irmão. O serviço de Paulo era costurar tendas. Então Paulo tinha profissão. Amém? E Paulo falou, eu não quero ser pesado aos irmãos. E não quero usar do meu direito como impedimento, para que não sirva de impedimento, para que o evangelho não alcance aqueles que precisam ser alcançados pelo evangelho. Mas tem muita gente se aproveitando, morando em mansão, andando de Land Rover. Irmão, a verdade é essa, é rasgada mesmo, é transparente, nua e crua. Tem gente aí vivendo regaladamente. E nós precisamos falar da verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então, o que é que a gente aprende nesse texto do capítulo de número 9, de um homem que abre mão dos seus direitos em prol daqueles que vão ser alcançados pela palavra de Deus? Para finalizar, eu não vou demorar. O que é que a gente aprende com esse texto aqui acerca do apóstolo Paulo? A gente percebe que a causa que o motiva é uma causa nobre. A causa que o motiva é uma causa nobre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Todo e qualquer sofrimento por esta causa, a causa da salvação, da pregação do evangelho, é uma causa nobre. Paulo, a despeito do que poderia receber por ser seu direito, ele abre mão, porque a causa era nobre. Pergunta retórica para você: a causa que você milita no reino de Deus, no evangelho, é uma causa nobre ou pessoal? A gente precisa pensar. Ou a gente congrega por causa de um emprego, a gente congrega por causa de um casamento, a gente congrega por causa da libertação de um filho, a gente congrega por causa de uma casa, a gente congrega por quê?
Nós estamos vivendo num evangelho de ofertas. E o evangelho não é de oferta daquilo que se pode oferecer. O evangelho é sangue, cruz. Ainda dá tempo você sair do evangelho de Cristo, se não é a cruz e o sangue do Calvário que você quer. Mas se quer a renúncia, se é o sacrifício, permaneça, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A causa é nobre. A causa é nobre, irmãos. A segunda coisa que a gente aprende com esse apóstolo é que a salvação de alguém era melhor que usufruir de seus direitos terrenos. A salvação de alguém era melhor que usufruir de seus direitos terrenos. É por isso que eu tenho lido a Bíblia, tenho ficado meio que consternado, irmão. Não tem como a gente ler a palavra de Deus e não ser confrontado por ela, evangelista. Não tem como a gente ler a palavra de Deus, Itamar, e não ser movido pelo Espírito Santo de alguma forma. Ela vai confrontar a gente. Está na hora da gente se converter, irmãos. Está na hora da gente entrar pela porta estreita. Não congregar porque vai tocar, não congregar porque vai cantar, não congregar porque vai pregar, não congregar porque o pastor falou que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas congregar porque a causa é nobre. Alguém precisa receber Cristo através de mim. Eu fui alcançado pela graça, eu fui alcançado pela pregação do Evangelho, eu fui alcançado pela mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, eu fui alcançado pelo amor de Cristo, que o fez ir até o Gólgota, para derramar a sua vida e entregar-se a si mesmo, em prol de muitos, porque, aleluia, a afronta de muitos, levou o único Cristo na cruz do Calvário, e por isso, irmão, nós estamos aqui nesta noite, para render graças a Ele, para louvar a Ele, para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele, para tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Não merecíamos. João 15,16, ele diz: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolhi a vós. Eu não merecia estar neste púlpito pregando a palavra de Deus, mas ele foi lá no lago no lamaçal do pecado, tirou-me, aleluia, das minhas práticas pecaminosas, firmou os meus pés sobre a rocha que é seu Filho Cristo Jesus, e me ofereceu salvação. A maior conquista que um homem, que uma mulher pode ter, não é um carro novo, uma casa nova, não é um título, não é uma função eclesiástica. A maior conquista que um homem pode ter é seu nome escrito no livro da vida. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Ele disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto o marido não se converte, busca o reino. Enquanto a mulher não se converte, busca o reino. Enquanto o filho não se converte, busca o reino. Enquanto a porta não se abriu, busca o reino. Enquanto a cura não veio, busca o reino. Enquanto a exaltação não chegou, busca o reino, o reino, o reino, o reino, o reino de Deus e a sua justiça. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Terceiro lugar, o apóstolo irmão vivia em função do que era espiritual e não terreno. Terceiro lugar, o apóstolo enxergava o evangelho com prioridade, como uma causa urgente. Ele enxergava o evangelho com prioridade.
Pergunta: qual é a sua prioridade? Uma causa urgente, que é necessário ser atendido, ou feito com rapidez. Olha o versículo de número 16 do capítulo 9: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É prioridade para ele, não era motivo de ostentar. Tem gente que diz: eu prego, sou pregador, sou cantor, eu sou músico, Tem gente que se embesta com cada besteira, irmão, se envaidece com cada besteira, mata e morre se cantar, se pregar, se não cantar, se não pregar, melhor dizendo, se não tocar, fica com um bico desse tamanho, se não tiver oportunidade. Irmão, eu já vim de um lugar que as pessoas brigavam, se esmurravam, falava mal um do outro, depois do culto: você viu o que ele falou, não me deu oportunidade, deu oportunidade a fulano. Vamos parar com esses negocinhos. Paulo vai falar acerca disso no último capítulo da carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, salvo engano, que os irmãos estavam ainda sendo mexeriqueiros. Deixa eu achar aqui o texto para ipsiliter ler aquilo que eu estou afirmando ser. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, o último capítulo. Deixa eu achar. Capítulo 12, versículo de número 14. Paulo já afirma aqui que está indo à igreja em Corinto pela terceira vez. Ele escreve em um tom de consternação, chateado. Consternado é insatisfeito, chateado. Aí ele diz o seguinte: eis aqui estou pronto pela terceira vez e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Se o apóstolo Paulo fala disso, é porque alguém estava falando dele. Então, meu irmão, fique em paz, não falam de você. Você não é privilegiado, não. Isso conforta o coração do pastor, viu, Jorge? Já falavam do apóstolo Paulo mal pelas costas. Olha a sequência: pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas admito isso, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto os prendi com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito sobre as mesmas pisadas? Ou seja, Paulo está falando: aquele que eu enviei para dar sequência naquilo que eu preguei a vocês, eles se comportam da mesma forma como eu me comportei. Eu não quis ser pesado para vocês, e nem quero me enriquecer através de vocês. Não entesouram os pais para os filhos, em vez de seus filhos para os pais? Olha o que o Paulo está falando. Olha a sequência no versículo de número 19: cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Ainda havia quem exigisse uma satisfação do apóstolo Paulo. Olha a sequência: falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação. Paulo está exortando aos irmãos pela terceira vez, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Ou seja, quando eu chegar aí, eu sei que vocês ainda vão estar da forma como eu os encontrei pela primeira vez, e vocês não vão gostar da forma que eu vou chegar aí
e admoestá-vos mais uma vez, porque vocês já eram para ter se convertido, e eu vou trazer mais uma vez exortação a vocês. É isso que o apóstolo está falando, é isso que ele está replicando com os irmãos. Versículo de número 21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependam da imundícia, da fornicação e desonestidade que cometerem. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, que quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo está falando a uma igreja, queridos, que já conhecia a palavra, a uns irmãos que já tinha um encontro, que já teve um encontro com ele, porque na primeira vez que ele foi a Corinto, ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. Em outras palavras, Paulo está falando assim: eu fiquei tanto tempo com vocês e vocês não aprenderam, vocês não se converteram. Sabe aquele crente que está ouvindo palavra, Jorge, está no culto de quarta, vem na segunda, vem na sexta no culto dos jovens, está na escola bíblica dominical pela manhã, está no culto ao Senhor com a família, 18h30 no domingo, mas não aprende, não se converte. Paulo está escrevendo, está falando com os irmãos. E quantas pessoas, queridos, ouve a palavra, mas não pratica? De nada adianta ouvir a pregação da palavra e não praticar. De nada adianta, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui. Se não praticarmos a palavra de Deus, estamos perdendo tempo aqui e em qualquer outro lugar. Hoje eu coloquei no stories do meu Instagram lá: ou eu vivo a palavra de Deus, ou a palavra de Deus não fez nada em mim. Ou eu vivo a palavra de Deus, ou a palavra de Deus não surtiu efeito nenhum em mim. Precisamos viver o manual de regra, fé e prática. O apóstolo enxergava o evangelho com prioridade. Existem cristãos morrendo em torno do mundo por causa do evangelho, enquanto nós estamos morrendo espiritualmente por causa de uma coroa corruptível. Isso é muito sério. Ei, Jesus. Quarto e último, ele elevava o seu estilo de vida ao nível da palavra. Ter um estilo de vida harmoniado ou harmonizado com a palavra de Deus, às vezes dá um trava-língua, viu, irmão? É elevar o seu nível de vida. Olhe para quem está do seu lado, diga isso para ele: eleve o seu nível de vida. Elevar o nível de vida não é ter uma casa no alto padrão, no melhor bairro da cidade, andar no melhor carro. Não, isso não é elevar o seu padrão de vida, comer em bons restaurantes, fazer viagens nos feriados. Elevar o nosso padrão de vida é elevar a nossa vida ao nível da palavra de Deus. Você já pegou isso aí, irmão? Eleve o seu nível, pega. Eleve o seu nível de vida, irmão. Eu quero passar aqui, antes de passar o vídeo, tem 3 minutos o vídeo. Tem 3 minutos, conseguiu aí? Apaga todas as luzes, porque vai projetar aqui e você vai acompanhar isso aqui. Isso aqui é para culminar, para fechar. Não tem nada a ver com o texto que eu preguei, mas com o teor da mensagem que eu trouxe.
Apaga essa luz daqui, ó. É o último interruptor de baixo. Pode soltar. Vai ter como colocar para o pessoal em casa, na internet? Não? Eleve seu nível espiritual hoje. Está sem áudio? Áreas dominadas pelos terroristas do Estado Islâmico na Líbia, numa reação à execução de 21 cristãos egípcios. Ainda era de madrugada quando os aviões do Egito decolaram em direção à fronteira com a Líbia. Segundo os militares egípcios, eles atacaram campos de treinamento e depósitos de armas do grupo extremista Estado Islâmico. Logo em seguida, caças da Força Aérea que responde a um dos grupos que comandam a Líbia bombardearam numa reação à execução de 21 cristãos egípcios. Ainda era de madrugada quando os aviões do Egito decolaram em direção à fronteira com a Líbia. Segundo os militares egípcios, eles atacaram campos de treinamento e depósitos de armas do grupo extremista Estado Islâmico. Logo em seguida, caças da Força Aérea que responde a um dos grupos que comandam a Líbia bombardearam alvos no litoral norte do país, nos arredores de Derna, perto de onde se acredita que os cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico. Dessa vez, a barbárie dos terroristas trocou o deserto por uma praia. Os assassinatos teriam sido em alguma data entre dezembro e janeiro, mas o vídeo só foi divulgado ontem à noite pela internet. E dessa vez teve até título: uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Quando os 21 cristãos ficaram de joelhos à espera da morte, o chefe do grupo disse que estava ao sul de Roma, numa referência ao Vaticano, e ameaçou os cristãos do mundo inteiro. Numa cerimônia no Egito, em homenagem aos 21 decapitados pelo Estado Islâmico, famílias cristãs choraram e muitos parentes entraram em desespero. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação, Senhor. Que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem: deixe o teu reino vir. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação, Senhor. Que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem: deixe o teu reino vir, Senhor. Que toda a terra te clame, que toda língua
Somos cristãos? Vivemos o cristianismo? Eu sei que há uma intolerância religiosa muito grande. No Ocidente há uma flexibilidade muito grande. Mas não é isso que eu estou falando. Paulo abre mão dos seus direitos em prol de uma causa. E quantas vezes nós não abrimos mão da nossa razão medíocre, rasteira, superficial, muitas vezes em prol por causa de um orgulho nosso, de uma vaidade nossa, não é verdade? E há uma causa muito maior para a gente defender, que é a causa do Evangelho. Esse cristianismo, me permita a expressão, mas eu sou muito transparente no que eu falo em púlpito. Esse cristianismo barato que a gente vive no Brasil não faz com que a gente alcance muita gente. Nós, eu falo no sentido interdenominacional, nós pregamos um falso evangelho, mas está na hora da gente se converter, irmão. Ou você deixa a vaidade, ou nós deixamos a vaidade de lado, o orgulho, besta muitas vezes, ou buscamos de fato viver uma causa que é muito mais nobre. O que é a causa? É a razão pela qual aquilo existe. Logo, se eu sou cristão, a causa maior é a pregação do Evangelho. Então, que essa mensagem, eu quero terminar assim, que essa mensagem venha estar fixada nas tábuas de carne do nosso coração, para que de fato a gente venha viver o cristianismo e a gente alcance pelo menos quem está do nosso lado dentro de casa, porque muitas vezes quem está do nosso lado dentro de casa está se perdendo, e a gente está dizendo que está indo para a igreja cultuar e ainda está afirmando, dizendo que está fazendo a obra. Sinto em lhe dizer, cultuar no templo não é fazer a obra. Fazer a obra é muitas vezes perecer em prol de alguém que ainda não alcançou a Cristo. Isso é fazer a obra. Se coloque em pé que eu quero orar por você. Tem que mexer com a gente, tem que mexer conosco, tem que fazer a gente pensar, tem que fazer a gente meditar, rever. A gente aprendeu muita coisa errada, e ao longo do pastoreio que o Senhor me confiou aqui, eu vou desmistificar muita coisa para você, viu? Vou, porque Deus me deu coragem para isso. Deus me deu ousadia para isso, e eu vou fazer isso em prol da causa do Evangelho, porque eu quero ver muita gente entrando no céu, muita gente entrando no céu. Pai, obrigado porque o Senhor me sensibilizou uma vez mais hoje. Eu não vou dizer o Espírito Santo me incomodou, como erroneamente a gente fala. Eu fui sensibilizado por Deus a trazer essa palavra para a igreja. Que possamos, ó Deus, entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não nos conformando com este mundo, mas sendo renovado pelo entendimento à luz da pregação da palavra. Que este homem, esta mulher saia daqui nesta noite buscando viver a causa nobre do Evangelho,
Que este homem e esta mulher saia daqui nesta noite e que possa refletir, possa pensar enquanto deitado, colocando a sua cabeça no travesseiro. O que foi que eu vivi ao longo destes anos? O que é que eu tenho vivido ao longo destes anos? Como eu hoje pensei, Senhor, eu não sou cristão. Eu preciso me converter. Eu preciso achar o caminho que nós costumamos chamar do primeiro amor. Pai, renova a nossa fé, renova as nossas forças, e que venhamos buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu te agradeço, em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Irmãos, a homilética, ela diz o seguinte: